Olha, muito obrigada, Paula, por você ter aceitado participar dessa live, conversando comigo Claro. sobre esse assunto tão importante. Eu peguei emprestado o título, né, Elas na Direção, porque eu acho que faz muito sentido, que faz o trocadilho aí com a direção de um carro e a direção mesmo de empresas, né, da nossa própria Sim. vida. Eu achei muito legal esse tema. Bom, agora que chegou mais algumas pessoas aí, dá um oi aí pro André, Cláudia, vai dando coraçãozinho aí para o Instagram avisar para mais gente que já tá rolando aqui a live. E eu vou me apresentar e depois eu queria que você se apresentasse, tá, Paula? Claro, pode deixar. Beleza. Pessoal, se alguém não me conhece, meu nome é Gabriela, eu sou advogada. Hoje eu trabalho com parceiras, né, no escritório de advocacia que é formado só por mulheres. Então, todas as minhas colegas de trabalho são mulheres, mas não era o nosso objetivo, mas aconteceu naturalmente e foi uma coisa que nos levou a essa reflexão. E a gente conversando viu que muitas coisas a gente tinha em comum com relação a experiências anteriores de trabalho, né? Em escritórios que eram liderados por homens, né? Muito bons escritórios e tudo, mas assim, são coisas que a gente vê que é diferente agora que nós estamos na liderança, né? Nós que estamos aí tocando o barco. E tem algumas coisas que a gente quer fazer diferente, sabe, Paula? A gente conversa muito sobre isso, sobre algumas coisas que a gente quer fazer de uma forma diferente, de uma forma é, igualitária, né? A gente quer privilegiar a diversidade. Então, hoje nós somos só em mulheres, mas como eu falei, não é uma coisa que vai ser uma regra, né? Mas algo que aconteceu, mas que a gente gosta muito da ideia da diversidade, né? Para ter pessoas somando de diferentes histórias de vida, isso é muito legal. Mas, inevitavelmente, a gente teve experiências para compartilhar e isso nos levou à ideia dessa live aqui também, né? Sim. Sobre falar como que é essa mulher no mercado de trabalho, quando a gente lida com clientes, se eles nos levam a sério ou não, né? Se eles respeitam, e colegas de trabalho, juízes, tudo mais. E eu pensei em você, né? Porque você também já está há bastante tempo já no mercado de trabalho, embora seja nova, tem bastante experiência. E você acabou se envolvendo muito com esse tema do empoderamento feminino e eu queria saber por quê. Então fala um pouco aí de você. Beleza. Falando um pouco da minha trajetória, na verdade, você falou mesmo, Gabi, que eu moro em São Paulo hoje, mas eu sou de Vitória também. É, eu saí de Vitória quando eu tinha 16 anos, mais ou menos. Fui morar nos Estados Unidos, eu fiz intercâmbio, depois eu fiz faculdade, fiz comércio exterior, então nada a ver com direito. É, e, e depois eu trabalhei lá. E óbvio, como você falou, Gabi, a gente passa por várias situações e o que eu acho super interessante das situações constrangedoras que a gente passa é que não necessariamente a gente percebe que elas são situações ruins, constrangedoras ou que, ou que são especiais, né, eu diria, para mulheres. Então, bom, passando por essas situações, depois voltando para o Brasil, agora eu já estou há quase 10 anos de volta para o Brasil. Eu trabalhei em duas multinacionais grandes desde que eu cheguei, é, e uma startup também. Foram experiências totalmente diversas, mas agregaram muito para não só para minha carreira profissional, como crescimento de carreira, mas também como essa parte de conhecimento do que significa a mulher no ambiente de trabalho, o que significa a mulher no setor privado, né? Porque foi o setor que eu fiz parte, diferente É também um pouco desse diferente. viés, quando a gente fala um pouco mais de advocacia, que tem muito mais envolvimento com o setor público, no Isso. setor privado.
no setor privado acaba... Queria até escutar um pouquinho de você depois sobre isso, como é um pouco da experiência com o setor público, mas são claras as disparidades no setor privado com relação a isso. E quando eu comecei a minha carreira, desde analista, hoje eu sou gerente de projetos na Uber, que é uma empresa maravilhosa, só tem coisas boas para falar da Uber. E eu comecei, na verdade, essa trajetória entendendo um pouco sobre o lugar da mulher na empresa e o empoderamento feminino, mas lá na faculdade eu estava prestes a me formar e eu sempre fui uma pessoa super ambiciosa, né? Que sempre quis chegar com relação a isso também, em carreira, sempre quis chegar super longe, ser diretora, algum dia eu quero ser CEO de alguma coisa, ainda tem que entender o que é, mas quando eu comecei a procurar emprego e procurar oportunidades em empresas, eu me sentia muito insegura, extremamente insegura. É, extremamente insegura de olhar uma descrição de emprego, uma vaga de emprego e falar, nossa, tem 10 quesitos que a pessoa precisa preencher, sabe? Quando você olha a vaga de emprego e fala, você precisa ter não sei quantos anos de experiência com projetos, não sei quantos anos de ter faculdade disso, disso, disso. E eu me lembro de olhar para essas vagas de emprego e se eu não cumprisse as 10, eu não aplicava. Então, era muito Uhum, difícil achar, né, recém-formado, imagina, um emprego que quisesse me contratar com praticamente nada de experiência que eu tinha. E eu tinha muitos amigos homens na época que não tinham esse problema. Essas uhum, 10 características, se eles tivessem duas, eles falavam, não, beleza, já tenho duas, vamos lá. E aplicavam para as uhum, vagas e muitas vezes conseguiam essas vagas, né? E eu falava, gente, como que essa pessoa conseguiu? Na época, um amigo meu, inclusive, conseguiu um emprego em Nova York, que era o meu sonho. Eu falei, gente, meu Deus, ele tinha me pedido mentoria na ajuda. faculdade, ajuda um ano Ah, antes, e agora ele estava ali numa vaga que eu queria. E eu comecei a me provocar e pensar o que isso significava, né? Fui falando uhum, com algumas outras colegas minhas também, mulheres, e elas tinham o mesmo problema. Sempre extremamente inseguras e sempre com o pé atrás de, meu Deus do céu, dessas 10 eu só faço 9. Desses uhum, 10 anos, desses 5 anos que pede em gerenciamento de projetos, eu só tenho 4, não vão me aceitar, não vou nem aplicar. Então, isso recém-formada, mas também até hoje, né? A gente vê isso. Até hoje, quando uma pessoa com 10 anos, uma mulher com 10 anos de trajetória, experiência, vai aplicar para uma vaga de emprego e ela vê isso, e é isso. Se você não estiver 100% preparada, você não se sente à vontade para uhum, aplicar. Eu comecei a pensar, Gabi, e já conectando com o que você me perguntou, né? O que me fez a chegar uhum, nisso e a ser uma ativista, na verdade, nesse movimento do empoderamento feminino em todos os setores, principalmente no setor privado, que é onde eu tenho mais relação, é que eu comecei a tentar entender por que isso acontece, e o que isso acontece me levou a entender que era muito relacionado a todas essas coisas que você falou no início que a gente passa, que estão no nosso inconsciente, mas elas continuam morando aqui na nossa cabeça, né? Então a gente uhum, fica vendo que o homem é o provedor da família sempre, a mulher fica em casa ou tem um emprego e, meu Deus do céu, se a mulher ganha mais do que o homem, porque a família está desequilibrada. É, são coisas que a gente escuta, a gente fala, ah, não é isso, mas é aquela mentira contada inúmeras vezes que, mesmo quando você não quer acreditar, você fala, mas será? Será que não é verdade? uhum, Será que eu realmente não sou menos capaz do que o homem? E esse tipo de coisa me fez querer me envolver. Então, eu trabalhei por muitos anos na Ambev também, que também é uma empresa maravilhosa. E lá eu me envolvi num grupo de empoderamento feminino em 2016, 2017, que a Ambev estava começando a fazer esse movimento
mais ativo, né? Porque às vezes existe um movimento meio adormecido, mas é necessário que as empresas tenham esse movimento ativo, porque a cabeça das pessoas só muda quando uma ideia é martelada 580 vezes. E hoje na Uber eu sou líder Brasil do grupo de, eu não diria empoderamento feminino, mas é de acolhimento de minorias, e eu olho o grupo que se chama Women at Uber, que é mulheres da Uber, assim como existem vários outros grupos como esse. E é isso, assim que eu cheguei a atuar, a trazer essa esse entendimento para as mulheres, e não só para as mulheres, mas para outras pessoas, que mulheres são sim capazes, mulheres podem sim aplicar para uma vaga de emprego, que elas não têm todas as 10 definições lá, e que isso precisa estar nos olhos das outras pessoas também, de olhar uma mulher sentada ali esperando para ser entrevistada e não ser preconceituoso, e tirar esse viés, e não pensar já quando que ela vai sair de gravidez, e que essa Nossa. pode estar há 30 anos na frente, mas a pessoa já pensa, como assim, né? Como não valorizar os 30 anos que a pessoa vai trabalhar antes disso, ou os 2 anos, ou 6 meses? Enfim, vou parar de falar um pouquinho para você conseguir endereçar as outras perguntas. É. Não, eu já passei por isso, por essa pergunta aí, pelo menos 2 vezes, Ah, é um de assim, absurdo. estar prestes a conhecer, né, na entrevista de emprego, a pessoa me perguntar, você está pensando em engravidar? Tipo assim, um medo terrível. Enfim, É é, legal, inclusive, que como que até tem você vai sido? saber me dizer melhor, mas pelo menos em termos de ética, é, se você sentar numa entrevista de emprego e te fizerem essa pergunta, todo mundo está assistindo aqui, por favor, levantem, dê meia volta e saiam, porque não vale a pena trabalhar nessa empresa. A gente vai falar um pouquinho mais É. sobre isso aqui também. Então, eu gostei de ver você falando aí sobre como você chegou onde você está. Eu queria saber também como tem sido trabalhar com esse acompanhamento de minorias e com o imã. Que você tá, como que está sendo? Você tem ouvido muitas experiências? Olha, demais. É extremamente emocionante. Eu queria, inclusive, eu participo de vários eventos que são promovidos pela ONU Mulheres, que Olha são, que legal. nossa, é um valor imenso. E aí, durante a quarentena agora, o pessoal está fazendo várias. Não são lives especificamente, porque são um link do Zoom, você Videoconferências? participa. Um pouco videoconferência, isso aí. E Uhum. aí são palestras com pessoas específicas que conhecem sobre o tema, né? E cada uma é diferente. Eu participei essa semana sobre uma que você perguntou, como que está sendo? E tem coisas que a gente vai fazendo pelo objetivo final, que é chegar à equidade de gênero, mas tem coisas que às vezes parecem que você faz e como mexe com a outra pessoa, como que como você vê a diferença agindo ali, né? Então, essa semana eu participei de uma conversa empreendedoras e no trabalhando com mais de 60 anos. Parecia que eu estava travada. Tá. Ixi, toda hora estou me desconectando. Estamos tendo problemas técnicos. Peraí, o que está acontecendo? Conseguiu me ouvir? Eu tô te ouvindo. Ficou cortando um pouquinho, mas agora acho que voltou legal. Ah, tá, beleza. Então, eu participei dessa conferência sobre mulheres e business, empreendedorismo em empresas com mais de 60 anos. Então, Uhum. o que foi muito legal é que, e o que me tocou bastante é ver a quantidade de mulheres nessa ligação, nesse colo, nessa conferência, querendo fazer acontecer, e tinha mulher com 80 anos, tinha mulher com 70 e poucos anos, Nossa, superativa, eu tô aqui. Por que as pessoas olham para mim e acham que eu deveria estar em casa, uhum. cuidando dos meus netos?
cuidando da minha família, Nossa. que eu quero estar. Hum. E aí me veio um tema que isso me tocou bastante, né? É no dia a dia que a gente vai tentando se envolver cada vez mais com o assunto e vai aprendendo cada vez mais. Então, durante essa conferência, eu estava lá escutando essas mulheres e elas falaram, e elas falavam, eu quero continuar aqui, quero continuar entregando mais, eu quero continuar aprendendo, e às vezes vão e entra uma pessoa mais nova no meu lugar mais novo. E aí foi legal que nesse momento eu senti a necessidade de tirar do mudo, que era no Zoom, e aí eu tinha mulheres experientes com uma carreira incrível como representantes lá em cima. A representatividade para a gente, olhar para cima, olhar para uma empresa e ver que existem diretoras mulheres, vice-presidentes mulheres, CEOs mulheres, e falar, eu consigo chegar lá, sabe? Ambiciosa como eu, é muito difícil, a gente olha para cima e a liderança inteira masculina. Você não tem Uhum. Uma referência. essa aspiração, porque você olha e fala, caraca, ela chegou. Mesmo que eu queria te chamar, porque eu sei que você tem essa vivência, e só de eu acho que pessoas te ouvirem falar também é uma referência. Embora você se ache nova, eu acho que também você compartilhar o que você é, que eu particularmente acho também que é uma pessoa que já tem uma trajetória muito bem sucedida, que inspira muito a gente também, né? E então queria agradecer, né? Mais uma vez você tá dividindo isso com a gente é muito especial. Eu queria também, assim, discutir algumas situações um pouco mais práticas. Eu vi aqui a Adriana falou que já passou por várias situações, que ela vê que ela se sente, né, como aquela pessoa que tem que fazer um malabarismo para dar conta de várias coisas, ainda fazer o seu trabalho muito bem feito. A Dani também falou que são coisas que nós temos que lidar, todas nós, né? E eu queria saber, né, de você, se você vê essas coisas que eu gostaria de pontuar aqui, né? Porque pela lei, a gente sabe que a lei brasileira, ela fala que todos são iguais perante a lei, né? A Constituição diz isso. E também a consolidação das leis trabalhistas, CLT, diz que para o mesmo serviço tem que ser dada uma remuneração igual. Então, independente de gênero, mesma remuneração para o mesmo serviço, nas mesmas condições, mesmo local de trabalho e tudo mais. Mas e na prática, será que é assim mesmo? Ou será que ainda enfrentamos problemas, né? Começando aí pela remuneração. Homem realmente ganha mais, né? Ou é claro que a gente sabe, a lei diz isso, mas existem, né, empresas que ainda não aplicam isso? Você vê isso na sua Sim. prática? Eu fiz questão de ir atrás de um dado aqui. Eu tô com o site da Agência Brasil aberto aqui do meu lado, sobre esse fato, né? Então, lendo aqui, tá? Em 2019 foi constatado que a- essa disparidade de remuneração entre homens e mulheres, o homem ganha, em média, 47, mais de 47%, 47,24% a mais do que uma mulher, em média, no Brasil. Então, isso é um fato. E o que você acabou de falar também é um fato. Então, por que existe essa diferença tão grande entre o que é uma lei e o que é realidade? Porque não é preto no branco quando. E, de novo, falando do setor privado, que é o setor que eu tenho melhor referência, não é preto no branco, infelizmente, quando as empresas não controlam isso bem,
falar, é exatamente a mesma função. Nem todas as empresas Uhum, têm a descrição da função muito bem feita, não tem essa avaliação formal de conseguir provar que o que ela faz é a mesma coisa que ele faz, portanto, deveriam ganhar a mesma coisa. E tem vários outros, aquele jeitinho de explicar, não, mas veja bem, ele tem experiência com isso, aquilo. Gente, se for começar a inventar, eu tenho experiência com catar formiga no jardim da minha casa e eu poderia ganhar mais do que ele porque ele não tem. Então, não é isso, não existe a lei, mas também existe o fato e não é preto no uhum, branco. E é uhum, importante a gente sempre criticar isso, nós mulheres, homens, e todo mundo em volta, porque esse viés de, meu Deus, tá tudo bem, nada ruim tá acontecendo, é porque também a gente em algum momento para de olhar para o lado e falar, vamos entender se está tudo bem? Vamos entender se é coerente uhum, isso? Vamos tirar essa máscara de eu sou privilegiado e, portanto, eu sim deveria ganhar mais. E é muito fácil, né, quando a gente é privilegiado, não pensar em quanto de oportunidade as outras pessoas também estão perdendo com o que você está ganhando. Então, quando todo mundo para em um ambiente para criticar esse assunto, é quando começa a mudar, quando a empresa começa a uhum. impor regras para mudança. E é difícil falar, não, mas vai impor regras para falar um negócio, para executar um negócio que já está na lei. Muita gente fala isso. Mas é lei, não precisa ter uma regra a mais para isso. Precisa, né? Claramente precisa. Uhum. É, eu achei interessante aquilo que quando você falou sobre a gente na entrevista de emprego, a gente precisa do emprego, mas aí alguém já vem aí com aquela discriminação, que é preocupado se você vai engravidar ou não, embora também seja lei que a pessoa não pode discriminar com relação a isso. E aí também a questão do salário, alguém vai te oferecer um salário que você sabe que o valor de mercado não é aquele, você sabe que um homem não aceitaria receber aquilo para, às vezes, trabalhar nessa mesma função. E você falou de, às vezes, ter a coragem para não aceitar. Isso é muito difícil. Nós temos medo, às vezes a gente precisa, né? Mas é parte da mudança a gente enfrentar isso, às vezes se posicionando, né? É algo a Sim, se pensar. eu hoje tenho, inclusive também outra experiência que eu acabo de passar na semana passada, promovida pelo Women at Uber. A gente está replicando um treinamento do Google que se chama I Am Remarkable. I Am Remarkable Uhum. se traduz em... Me ajuda aí, Gabi. Eu sou... Marcante, não sei, eu É, sou. Não, isso. Eu sou marcante, eu sou extremamente relevante, eu sou... eu Eu sou sou relevante, né? eu faço a diferença, se resume nisso. Sim. E esse treinamento, não vou dar spoilers, porque se alguém mais for ter esse treinamento, não vou dar grandes spoilers, mas basicamente, primeiro foi pensado para fazer as mulheres terem essa autoconfiança, é um treinamento de 1h30 normalmente que acontece, em que essa autoconfiança é provocada com vamos, para e pensa em toda a sua trajetória, em tudo que você já fez e se dê valor. É muito difícil Uhum. quando isso não é visto pelas outras pessoas, né? Mas quando você passa a ter esse entendimento de a experiência que você construiu, tudo que você já fez na vida, por mais que você nunca tenha trabalhado na vida, vai me dizer que uma mulher que pariu um filho, que criou um filho dentro de casa, por mais que nunca tenha saído, não tem conhecimentos válidos para trabalhar no setor privado numa empresa, gente, as pessoas não têm noção do quanto se aprende tendo um filho. Tem provavelmente mulheres, mães Uhum. que estão me assistindo aqui hoje que devem estar concordando com isso. É, então, eu participei Treinamento? desse treinamento, e é impressionante o quanto é difícil para essas mulheres falar o quanto que elas são relevantes, o quanto que elas são marcantes, o quanto que elas são remarkable. E quanto mais a gente se provocar para sermos autoconfiantes e para conseguir externar isso, mais a gente vai conseguir se impor nesses ambientes que a gente precisa se impor.
mais a gente Uhum, vai conseguir chegar e falar, olha, é o seguinte, você está me oferecendo 50 aqui, mas eu mereço 150. Eu mereço 150 por isso, por isso, por isso, por isso. E, infelizmente, é o que você falou, às vezes a discriminação vai ser tão grande que a pessoa mesmo assim vai fechar os olhos e vai falar, não, esse emprego não é seu. E muitas vezes, quando a gente precisa muito, a gente acaba pegando, mas a gente tem sempre se uhum, provocar, né? É, uhum, isso é o que eu mereço? E se não for, a gente para, dá um passo atrás e pensa no que a gente realmente merece, o que a gente já construiu. Se daquelas 10 perguntas na descrição do emprego lá, eu só entreguei 5, mas olha como que eu entreguei essas 5. Olha o que eu construí nessas outras 5. Pensa se você contrataria uma pessoa para uma função assim, que entregou o que você entregou nessas outras 5. Então, é importante a gente também se provocar para a gente não se submeter a isso quando estivermos numa situação assim, em que uhum. a gente é julgado por um viés, às vezes consciente, às vezes inconsciente, e a gente conseguir ter essa força de se impor nesse momento para evitar fazer com que isso aconteça com a gente. Às vezes vai acontecer do mesmo jeito, infelizmente vai. Mas Uhum. olha, o que está no seu poder e você puder fazer, e você puder se provocar a isso, você já corta um grande caminho aí, né? Show. Bom, uma outra situação que eu observo, Paulinha, você está no setor aí de transportes, né? E eu vejo assim, todo mundo dirige, né? A lei dá carteira para todo mundo. População Sim. também tem muita. A população brasileira, principalmente, é bem igual, assim, quantidade de homens e mulheres, eu acho bem parecido. Mas eu lembro a primeira vez que eu vi uma mulher dirigindo ônibus, eu nunca tinha visto na minha vida. Eu falei, gente, é uma mulher dirigindo ônibus. E depois eu comecei a ver algumas mulheres. Primeira vez que eu vi lá em Curitiba, é uma mulher dirigindo Uber. Eu nunca tinha visto também mulher taxista, era meio raro. Embora, né, seja toda uma coisa que todo mundo faz é dirigir. Então, às vezes eu fico pensando também, né? E isso eu já li que pesquisas a respeito de setores, né, da indústria ou do comércio, setores de trabalho em que há uma minoria de mulheres, uma minoria assim discrepante, né? Uma Uhum. participação muito pequena. E por que seria isso? Será que elas ficam inibidas com alguma coisa? Né? O que você acha? É, tem vários, vários porquês dentro disso, mas começa lá nos primórdios, lá no início de mulheres não saíam de casa, mulheres não trabalhavam fora de casa. E quando as mulheres começaram a sair, vários anos atrás, graças a Deus, né? Não só mulheres precisam trabalhar, mulheres precisam fazer o que elas quiserem, mulheres precisam ficar em casa se elas quiserem, mulheres podem ser motoristas de ônibus se elas quiserem, pode ser babá, pode ser médico se elas quiserem. Lá atrás foram que as mulheres começaram a sair de casa. Então, imagina que num mercado onde é dominado completamente por homens, os primeiros passos de formiga são para aqueles empregos que a mulher é considerada como aqui você pode entrar. Então, aqui Uhum, você é mais fraquinha, você é mais sentimental, você é mais assim, então você pode ser é, essa função aqui, mas não essa, porque essa outra aqui, você precisa uhum, ser forte, você precisa se impor, e são características masculinas. O que é esses arquétipos masculinos que a gente chama são muitas vezes tóxicos e muitas vezes também não são verdade. Também vem dessa história de o homem ter sido a pessoa que é imposta a ser a pessoa extremamente forte, ser a pessoa que se impõe e que às vezes também nem é o que esse homem quer. Então, voltando na divisão de empregos, começa assim, né? Onde que as mulheres começaram a entrar agora, as mulheres não iam entrar agora e já virar CEOs, porque
olha, você ficou a sua vida inteira em casa, agora você quer um cargo de liderança, você quer ser gerente. Então, imagina o quanto foi difícil, quantos anos demoraram, né, para isso chegar a acontecer. Não só em setor, mas em função também, porque começaram as entradas nos setores, as mulheres entraram nos setores específicos e começaram a querer crescer, né? E Uhum, hoje, um exemplo muito claro de como isso se permeia hoje, essa história se permeia hoje, é uma descrição de emprego. Quando você uhum, está lendo e está aplicando para uma vaga, por exemplo, você pode aplicar para uma vaga que é descrita assim. Precisamos de alguém nessa vaga que seja cuidadosa aos detalhes, que seja regrada, medida e que seja uma pessoa que consiga reportar muito bem para o seu gestor, que seja uma pessoa que consiga fazer as coisas sozinha, independente. E aí a primeira coisa que eu estava descrevendo toda essa descrição com artigo feminino. Então, é extremamente inconsciente. E é óbvio que a nossa língua uhum, portuguesa tem essas travas, né? Que uhum, quando a gente fala no geral, a gente acaba falando com um artigo masculino. Mas só de uma pessoa ler um artigo neutro ou um AO ali, ela já se liga um pouco mais e fala: caraca, isso pode ser para mim. Segundo, eu acabei de tentar descrever algumas funções, nem me preparei aqui, foi super espontâneo, tá, gente? Algumas características que um pedreiro ou uma pedreira precisa ter. Precisa ser cuidadoso aos detalhes, precisa saber reportar bem, porque precisa uhum, reportar para o mestre de obra que está controlando tudo. Então, por que, que a gente usa para funções que são predominantemente masculinas, porque na nossa sociedade são entendidas como predominantemente masculinas, descrições para empregos que usam também arquétipos masculinos, que usam características predominantemente reconhecidas na sociedade como masculinas. E a gente não para pensar o quão importante que são algumas características e arquétipos que a maioria das mulheres tem, porque homens e mulheres sim são diferentes, e o quão positivos seriam essas características nessa função que sempre foi dominada por homens. Então, você deu o exemplo de. Eu vou usar o exemplo que eu consigo falar mais sobre, porque eu trabalho na Uber, né? Mulheres dirigindo Uber. Gente, sim, é um mercado dominado por homens. Eu não é um dado confidencial da Uber, porque é visível. Você consegue. Quantas mulheres Uber você já pegou na vida, quantos homens Uber você já pegou na vida. Só que também é um histórico de o que você falou. O motorista de ônibus é homem no geral, taxista, então é do mercado, da uhum, descrição da profissão. E aí, óbvio que uhum, vão ter em sua maioria homens Uber. Mas existe um movimento grande na Uber, inclusive, para essa mudança de perspectiva e para dar mais apoio e para dar mais suporte para essas mulheres virem também. É um uhum, ambiente aberto, inclusive é extremamente receptivo e a gente quer que venha, né? Só que é um trabalho, Gabi. Dá trabalho, tá? Porque mudar a cabeça de todo mundo e fazer as pessoas entenderem que é ok, ajudar a construir uma comunidade. Imagina, você já entrou no Uber e viu que o cara tava lá no grupo de WhatsApp com um monte de motoristas. Um monte de motoristas dando dica. Não sei se você já viu isso, mas sempre tem. é, Não, uns áudios que eles colocam e você escuta dicas de remuneração, dicas de tal lugar tem muita demanda, vamos para lá. E imagina quantos grupos desses de comunidade tem com mulheres Uber, com hum, mulheres turistas de ônibus. Não tem. Então, quando falta esse suporte, também é é, muito difícil a mulher olhar para esse mercado e falar: eu pertenço ali.
Eu acho que algumas pessoas querem minimizar muito, né? Acham que é bobeira, mas não é. A gente não está trazendo números, estatísticas, porque se você quiser, você pode consultar, como você falou, a Agência Brasil, o Censo. O que a gente quer falar aqui é que, inevitavelmente, apesar de todo o avanço histórico, ainda existe, na prática, existe sim diferença salarial, existe preconceito na hora de admissão, existe também dificuldade de entrar, de ingresso em alguns setores. Existe, isso é Tá. fato, e são coisas que a gente tem que lutar, né, como você falou, juntas também, sendo um pouco mais, valorizando um pouco mais as outras mulheres, que até mesmo das próprias mulheres existe preconceito, né, na área que você trabalha, né, de motorista. Com certeza, tem motoristas mulheres ruins e motoristas homens ruins, mas a sociedade, ela já vê a mulher e já fala que mulher dirige mal, né? Tem isso também, tem esse preconceito. Quantos Exato. homens que eu já vi dirigindo mal, mas só que ninguém fala, então. Então, são coisas que a gente tem que realmente pensar e se posicionar, é verdade. Não dá para negar que isso existe. E a gente eu queria ainda falar um último ponto. Eu sei que o pessoal já está aí já há alguns minutos, mas eu não queria realmente deixar você embora, Paulinha, sem te perguntar se você aí na sua trajetória, né, você trabalhando como gerente da Uber, você vendo, participando dessas reuniões da ONU Mulheres, olha que coisa legal, assim, de todo o engajamento, a questão do assédio. Eu acho que isso ainda é alguma coisa que eu já vivenciei, já, e que eu acho que é uma coisa que inibe muito, assim, as mulheres no mercado de trabalho. Claro, não é só mulher que é vítima de assédio, né? Não é só mulher que é vítima de violência doméstica, não é. Mas a gente sabe que a proporção é muito, muito elevada no que diz respeito à mulher. E eu queria saber se você vê isso nos depoimentos das outras mulheres que você, com quem você partilha esse engajamento, e se você, do ponto de vista de todos esses treinamentos que você já fez, da Google, da Uber, o que que as empresas podem fazer para minimizar essa situação? Sim. Acontece muito, né, Gabi? Eu nunca conversei com uma mulher, de novo, falando do setor em que eu pertenço, o setor privado, que me falasse, não, é exatamente igual, eu me sinto super bem, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Às vezes as pessoas têm dificuldade para lembrar, mas quando você vai provocando, não, mas isso já aconteceu? A pessoa fala, caraca, e se toca de uma coisa que para ela passou batido, sabe? E que ela não tinha Uhum, nem percebido que era um assédio. É, então, para mim, na minha opinião, o que as empresas deveriam ajudar e deveriam contribuir para para fazer com que isso não acontecesse ou seja evitado ao máximo, que infelizmente até certo ponto pode ser que aconteça, é ter um canal de ouvidoria muito bem calibrado, investir muito nisso, porque e que seja um canal sigiloso em que as pessoas tenham a liberdade, sintam que é seguro e sintam que têm a liberdade de reportar e não vão ser prejudicadas por isso, não vão perder o emprego por isso. Então, esse canal precisa ser super bem estruturado. Agora, para criar um canal desse, não é fácil. Não é, eu vou criar aqui no Google rapidinho um formatinho e vou mandar aqui. Quem tiver uma denúncia, vem. Porque existe uma preocupação extrema nas pessoas que estão tratando essa denúncia de assédio. Será que essas pessoas vão falar com outras pessoas? Será que elas estão bem treinadas para treinar isso, para tratar isso? Será que o meu problema vai ser resolvido? Então, quando existe todas essas dúvidas, as pessoas acabam não submetendo e não abrindo essas reclamações. E o que isso gera, né? Se a empresa não tiver tomado essa atitude, não construir um sistema muito bom, muito blindado de ouvidoria para tratar de assédio, assim como uhum, outras denúncias, as pessoas começam a sair. E uhum. sair
às vezes sem dizer por que está saindo. Então, com isso, as empresas acabam nem sabendo por que a pessoa está saindo, ela se sente tão acuada, né, em falar, não, estou saindo porque não tem mais a ver comigo, ou achei outro emprego. E essas empresas começam a perder os ativos mais importantes que elas têm, que são as pessoas. As pessoas inteligentes, as pessoas capazes, as pessoas que estão ali para fazer a diferença. Não importa os outros ativos que a empresa tenha, sempre as pessoas vão ser os ativos mais importantes da empresa. Então, imagina que você tem um super talento lá, passou por uma situação completamente difícil, uma situação de assédio, uma mulher, como a gente está falando, passou por uma situação de assédio e saia de uma empresa por causa disso. Aí a gente fala, não, mas então, se é tão caro construir um canal de compliance, de ouvidoria, e é tão caro manter, e é tão difícil, por que a gente só não contrata mulheres, né? Não vamos contratar mulher, não vamos contratar grupo de minoria, porque dá muito trabalho, vamos contratar só o típico homem branco de classe média alta, porque também tem muitos, óbvio, extremamente inteligentes, extremamente capazes, vão fazer diferença aqui. Só que aí a gente entra em outro ponto de quão é importante contratar diverso, contratar de maneira diversa e reter as pessoas diversas na sua empresa, porque essas pessoas tiveram trajetórias diferentes, passaram por situações diferentes e elas também são consumidoras, né? Os grupos de minoria, quando se juntam todos os grupos de minoria, eles viram um grupo maioria, e esse grupo é um grupo consumidor. E você a empresa precisa investir em criar produtos e serviços que sejam para todo mundo, e não somente para o homem branco de classe média alta que não vai dar problema, entre aspas, porque não vai precisar abrir uma ouvidoria, não vai precisar denunciar um assédio. E o segundo grande ponto é o fato das pessoas pensarem que um homem branco de classe média alta não precisa de um canal de ouvidoria. Então, também um pensamento extremamente errôneo que nós, no geral, precisamos dar suporte. Inclusive, hoje em dia está muito latente esse assunto de masculinidade tóxica. E nós, mulheres, parece um absurdo isso, né? Meu Deus, a gente sofreu por tantos anos e continua sofrendo, agora a gente vai ajudar os homens a superar a masculinidade tóxica deles. Gente, o fato dos homens conseguirem superar isso nos ajuda a criar esse senso de equidade, esse senso de que com certeza. você também pode ser sensível, você não precisa ser um diretor de uma multinacional para ser relevante, você pode sim ser um baita pedagogo. Olha isso, pedagogia é uma área extremamente dominada por mulheres. Gente, coloca um grupo mais diverso lá, olha quantas ideias novas vão sair dessa área. Então, quando a gente deixa esses homens mais à vontade, a gente deixa um ambiente mais igual, e também mais diverso, com novas ideias. Por isso, a parte de ter um canal de ouvidoria e de ter um sistema seguro para ter todo esse grupo diverso dentro da sua empresa, homens, mulheres, negros, imigrantes e tudo mais, gera também lucro para a sua empresa, porque vai fazer com que as ideias sejam diversas e ataquem todos os núcleos, ataquem todas as pessoas, todas as minorias, maiorias, mulheres, homens, enfim. É isso que eu acho que as empresas deveriam, entre várias outras iniciativas, tá, Gabi? Não é a única e é um caminho que não é fácil mudar, mas quando vira a chave, quando você começa a ver todas aquelas ideias no mesmo lugar, é incrível. Eu nem sei como descrever esse sentimento de você ver essas ideias sendo compartilhadas numa mesma reunião, sabe? Que legal. Bom, Paula, eu gostei muito. Eu gostei que você não só se trouxe assim a sua experiência, como você deu sugestões práticas também, né, sobre como que a gente pode fazer para gerar mais consciência, para participar mais. E, inclusive esse insight que você deu assim sobre essa questão de um canal de ouvidoria comprometido, uma coisa séria, sabe? Eu acho que isso é muito legal. Todo mundo que está nos assistindo aí, eu queria agradecer demais a Dani Amorim, né? Eu vi que ela colocou alguns comentários de apoio, Rebeca também dividindo.
alguma experiência. Eu queria agradecer muito, acho que a Paula também já ia falando a gente, né? Mas Você é muito também. bom, assim. Nossa, eu fiquei super inspirada quando eu vi que vocês decidiram criar um escritório de mulheres para Uhum. suporte no geral, mas imagina o quanto que as mulheres que não que se sentem também confortáveis interagindo com vocês, né? Com uma realidade mais parecida, mais próxima. Isso faz muita diferença, tá, Gabi? Eu tô Um super beijo, orgulhosa de você. Sérgio. Um beijo, Sérgio. Um beijo para todo mundo que tá aí. E vamos ficando por aqui, né? Te agradeço muito mais uma vez. Agradeço o pessoal que ficou aí. Não sei se você tá lavando louça, se tá arrumando não sei o quê, se você tá no sofá. Mas eu sei que são quase 10 horas da noite. Você abriu mão aí da Rede Globo, da Band, do Telecine e assistiu a gente aqui falando sobre esse tema que é tão caro pra gente, que são, na verdade, a gente refletir sobre as experiências que a gente vive, né, Rebeca? Eu tô jogando The Sims. Adoro. Isso aí, gente. Eu também, eu participo assim, alguns temas que eu gosto, né, que foi uma coisa até legal por mais que seja muito triste o que tenha acontecido com o coronavírus, algumas coisas positivas também a gente, como ser humano, consegue criar, né, dessas adversidades, que foi essa possibilidade que a gente começou a conversar mais aqui no Instagram e nas nossas casas, e que seja assim também com esses problemas que a gente viu aqui, que acontece com mulheres no mercado de trabalho, que dessas adversidades a gente consiga criar coisas incríveis aí, que as mulheres entendam, como você falou, como elas são remarkable, como elas são incríveis, notáveis. E obrigada. Quer falar mais alguma coisinha? Não só isso, Gabi. Queria agradecer muito pelo convite. Foi super legal. A gente bateu um papo antes também, né? E foi super esclarecedor. Obrigado pelo convite e parabéns por tudo que vocês já construíram e estão para construir. Eu quero estar aí atualizada de todas as coisas, dos próximos passos e as próximas lives que vocês vão fazer. Tô dentro. Obrigada. Obrigadão. Uhul. Boa noite aí e fica com Deus. Beijo. Boa noite, Gabi. Beijos. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.